Bom dia, prezados alunos. Mais um Bom dia, professor. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo Aí, bem. José Carlos, como é que tá, Márcia? Tudo bem? Vamos Bom à dia. luta. Bom dia, vamos à luta. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui analisando desde a última aula a questão do direito da integração. Marcelo, bom dia. Bom dia, professor Ricardo, colegas, Zé Bom, Carlos, como é que tá? Márcia. Estamos aí. Madrugadores aí, parabéns. Bom dia. O que é? Qual é o parabéns que eu não entendi? Pelos Marcelo? madrugadores aí. Ah, Faça frio ou faça sol. estamos aí. Oh, é verdade. Faz parte. Muito bem, pessoal. Nós então estamos analisando a questão do direito da integração e dois pontos ainda estão pendentes aqui de análise. O primeiro que vai configurar a análise do Mercosul, né? E o segundo que vai analisar a questão da União Europeia. É claro que nesta análise nós vamos tentar ser o máximo restritos, que o assunto é bastante contemplado por várias manifestações de autores, doutrinadores, juristas, e que, na verdade, são exemplos de sistemas de integração regional que um deles deu absolutamente certo, que é o sistema da União Europeia, e o outro está ainda patinando, né? Patinando no sentido de que cada autoridade dos Estados-membros do Mercosul tem argumentado de que estamos em tal ou qual fase daquelas que nós analisamos na última aula. Na verdade, a tendência maior é dizer que nós estamos numa união aduaneira imperfeita, né? E nós já vimos na última aula que nem sequer um livre comércio existe, nem mesmo, ou se possível, imperfeito. Então, nós, naqueles degraus da escada que temos que subir, na verdade, nós estamos ali entre o primeiro e o segundo degrau. Nós estamos, na verdade, buscando o terceiro para chegarmos ao quarto. Terceiro, que é a união aduaneira, e o quarto, que é a questão relativa. Desculpe, o segundo, que é a união aduaneira, e o terceiro, que é o mercado comum. Como o próprio nome da integração refere do bloco, é Mercado Comum do Sul. Então, este é o objetivo estrutural do Mercosul. O Mercosul, na verdade, se estabeleceu para ser um mercado comum, ponto. Nós não criamos um órgão de integração para vinculá-lo à ideia de uma união econômica, uma união monetária. Nós criamos um bloco para criar estruturalmente apenas um mercado comum. Então, nós não subiremos, em princípio, ao último degrau, em que pese várias falhas estabelecidas pelos doutrinadores e até pelos, entre parênteses, doutos do sistema de integração do Mercosul, ao dizer que nós já podemos pensar num parlamento para o Mercosul ou podemos pensar também num sistema de moeda única. Na verdade, isso é típico do quarto sistema, o sistema que nós não estamos vinculados, mas que também não é impossibilitado a nível de alteração da proposta inicial de mercado comum. A grande verdade é que o mercado comum dificilmente será operacionalizado no Brasil, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. Então, o que nós estamos falando é porque, estruturalmente, vimos na última aula, nós temos dois sistemas básicos de integração. Então, dependendo do foco que você optar pelo sistema, nós vamos ter ali um sistema intergovernamental, né, ou um sistema dito supranacional. O sistema intergovernamental, só para relembrá-los, é aquele sistema típico do direito internacional público. Típico por quê? Porque este sistema conjuga apenas a ideia de que as decisões do Mercosul, vamos usar o Mercosul direto já, certo? As ideias do Mercosul
são estabelecidas a partir apenas da aprovação dos congressos nacionais de cada um dos Estados-membros. Quando nós vimos também a teoria dos tratados, vocês devem recordar-se que todo tratado internacional, ou seja, o instituto típico do direito internacional público, ele, para ter efetividade no território nacional, este tratado há que ser incorporado, recepcionado pela ordem interna. Ou seja, ele passa pelo legislativo, é aprovado no Congresso Nacional, nas duas casas, e, posteriormente, então, ele recebe a denominação de decreto legislativo, no sistema legislativo ainda, e, posteriormente, vai à sanção do presidente da República, que vai ou não promulgar, dependendo das circunstâncias, e, posteriormente, ratificá-lo na ordem internacional. Tudo isso vocês, evidentemente, já têm conhecimento. Então, vejam, o sistema intergovernamental é este, o sistema em que não há autonomia para o grupo de integração regional. Por quê? Porque tudo que o grupo, através dos seus meios ou dos seus sistemas diretivos, né, optar em fazer ou deliberar, entre aspas, todas essas decisões terão que ser peneiradas pelos congressos nacionais de todos os Estados-membros. E isso, em primeiro lugar, é absolutamente absurdo, à medida em que, se nós temos um órgão de integração, este órgão de integração tem que, normalmente, quando ele pretende o mercado comum, né, ele tem que ultrapassar o limite da autorização interna e se estabelecer dentro de uma autorização plena do próprio corpo diretivo do sistema. Não é isso? Ou seja, no momento em que nós não temos esta autonomia, nós sequer poderíamos falar que o Mercosul seria uma organização internacional, né? À medida em que uma organização internacional, necessariamente, para ter eficácia, tem que deter autonomia. As decisões, embora não sejam coercitivas, elas são, evidentemente, concentradas na expectativa da boa-fé. Os estados assumem as recomendações, os estados assumem as resoluções e, diante disto, estes estados, então, sentem-se, digamos, de certa maneira, compelidos a praticar os atos determinados pela organização. Agora, vejam, incidir a determinação de aprovação destes acordos de integração a partir de uma autorização legislativa interna, na verdade, rompe com a autonomia do bloco. É claro que, como nós vimos também aqueles degrauzinhos da escada, lá as tarifas preferenciais, segundo, a união econômica, a união a chamada convergência, né, que é o livre comércio, né, ou a zona de livre comércio. Estes dois, e até mesmo o terceiro, que é a união aduaneira, estes três primeiros passos, efetivamente, podem ser elaborados por um sistema intergovernamental, sem nenhum problema. Por quê? Porque eles são meros tratados de natureza econômica. Tratados nos quais os estados se unem para buscar aplicar em seus sistemas do bloco o quê? A atuação dentro de um sistema que vai sofrer, eventualmente, a aprovação dos congressos nacionais. Agora, se nós queremos, de fato, chegar ao último sistema imaginado para o Mercosul, nós temos que relembrar que este sistema não poderá ser operacionalizado senão através do chamado sistema supranacional, o sistema idêntico de opção da União Europeia. E vejam, o sistema supranacional, e nós vimos lá na União Europeia, temos 27 estados, em vésperas, aí, talvez, de chegarmos a 30, né? Esses 27 estados, quando optaram por ingressar na União Europeia, eles foram obrigados a reformar suas constituições naquilo que era inaplicável em termos
de integração econômica, de união econômica, social, né, e outros fins. Então, o que nós temos, pessoal, relativamente ao sistema supranacional? A supranacionalidade obriga os Estados-membros, ouçam bem, obriga os Estados-membros a autorizarem constitucionalmente, na órbita do seu direito interno, certo? Obriga que eles alterem as suas constituições, estabelecendo, em primeiro lugar, a primazia do direito internacional sobre o direito interno, certo? E, em segundo lugar, a autorização de cedência de poderes soberanos pelo Estado a uma autoridade ou uma auto-autoridade do sistema de integração, para que este sistema elabore regras dirigidas a este Estado. Então, vejam, não é perda de soberania a opção estabelecida em adotar o sistema da União de interesses econômicos, interesses sociais, interesses políticos, talvez até união de interesses monetários. Então, vejam bem, por quê? Porque um sistema como esse não pode preservar a ideia, né, de que os parlamentos internos terão que dar autorização, terão que fomentar uma autorização para que aquela decisão seja aplicada. Isto tira absolutamente a ineficácia do sistema, isto retira a agilidade que o sistema tem que possuir, e isto faz com que o sistema, ainda instado pelo sistema intergovernamental, não obtenha o atendimento dos exatos objetivos para os quais foi constituído. Então, vejam, o sistema supranacional, que defere a uma alta autoridade comunitária a possibilidade ou a competência de fazer leis em nome destes estados que autorizaram esta prática, na verdade, a só autorização constitucional destes estados faz com que elas sejam automaticamente aplicadas nos sistemas internos, sem referêndum de Congresso, sem aprovação de órgãos específicos, ou seja, nós, lá no sistema, eles, no sistema da União Europeia, evidentemente optaram por integrar ou outorgar, melhor dito, uma tipo procuração ao sistema diretivo da integração para que este faça lei, crie regras de direito de integração regional. E isto faz com que a supranacionalidade viabilize a formação da chamada união política e econômica, que é o último degrau. Mas também o sistema da supranacionalidade, como vamos ver depois, ele também autoriza, se vocês quiserem verificar depois, ele também autoriza que o sistema chamado Zona Mercado Comum opere sem nenhum truncamento, sem nenhum impedimento. Por quê? Porque na zona de mercado comum, como nós já vimos, além das liberações econômicas antecedentes, livre comércio, união aduaneira, etc., nós vamos ter a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Ouçam bem, livre circulação, dentro do bloco, de bens, pessoas, capitais, etc. Ora, no momento em que nós estamos criando, então estamos saindo propriamente da esfera exclusivamente econômica e estamos adentrando na esfera social, nós estamos, então, sendo admissíveis à ideia de que as regras que advêm desse sistema integratório, elas serão regras de adoção daquilo que o sistema deliberar. E quais são essas regras e como funcionam essas regras e por que estes estados
não podem se chocar em sua legislação interna com a legislação chamada comunitária. Né? Porque, na verdade, se nós estamos regulando determinados setores, né, da vida da União, e esses 3 setores são a economia, que é integrada, é unificada em todos os países. Segundo, a segurança externa comum, que é integrada, que é formalizada por princípios de proteção aos Estados europeus, que, em últimas circunstâncias, vai estabelecer que uma guerra dirigida contra um Estado europeu vai constituir-se numa guerra contra a própria Europa. E, num terceiro, em todos os atos vinculados às relações internacionais, ou seja, todos os atos de relacionamento entre Estados. Estes 3 setores, estes 3 pilares, são os pilares no qual se erige a União. Evidentemente que todos esses direitos internos, e no caso aí são 27, né, como já referimos, eles vão ter a sua própria legislação. Eles não perderam o poder de legislar em outras áreas que não estas. Economia, segurança e relações internacionais. Então, nós temos lá, obviamente, cada estado com seu direito de família, com seu direito tributário, e aqui, no caso tributário, vamos dar uma pequena parada para dizer, desde que este sistema tributário não se choque com o sistema da unificação, porque se houver choque entre os sistemas, entre a lei interna e a lei comunitária, prevalecerá a lei comunitária. Ele é hierarquicamente superior ao direito interno, e nessa hipótese nós podemos criar, inclusive, um conflito jurídico, estabelecendo a presença do chamado Tribunal de Luxemburgo, que é a Corte de Justiça da União Europeia, certo? Onde este conflito entre direito interno e internacional será solvido. Invariavelmente, ou pela adaptação do sistema do direito interno, que é o oposto, ou pela determinação da União para que aquele Estado revogue aquelas disposições. Vejam que engenharia jurídica foi criada no sistema da União. Mas vamos falar mais apropriadamente nas próximas aulas a respeito, então, da União Europeia, propriamente dita, e vamos dar um pequeno passeio pelo Mercosul. Pessoal, de onde se origina o Mercosul? Qual é o ano que se iniciou as primeiras medidas tendentes à criação de um mercado regional? Vocês vão dar uma retrocedida no tempo e vão lembrar que isso... Isso de década de 90, né, professor? Exatamente. Vão lembrar que foi no governo Collor ainda, né? Isso aí. Mais precisamente em 1991, né? Quando o presidente Collor e o presidente Alfonsín, da Argentina, se unificaram para fazer uma aliança bilateral econômica, que depois ela ampliou-se em termos de objetivos e recebeu a adesão do Paraguai e do Uruguai. Obviamente que o Uruguai e o Paraguai são estados que tinham o maior interesse na integração, porque eles, economicamente, são os estados mais fracos da comunidade. Né? São os estados que precisam dos efeitos da chamada liberação comercial, são os efeitos de contribuição para o desenvolvimento das suas próprias economias, de vez que estes 2 pequenos estados, né, não têm, basicamente, muita força para negociar ou acordar questões econômicas ou debater essas questões com as grandes potências internacionais. Agora... Só para resgatar quem eram as lideranças dos outros estados, aí, a Argentina era Alfonsín, né? Uruguai, quem era? Uruguai, quem era? Não lembra? Paraguai também não? Também não. Não era o Stroessner ainda? Em 91, acho que não. Acho que já não era mais, tá certo. Não tinha morrido.
Não é, mas eu prometo que vou trazer para vocês o nome. Não, eu pesquiso aqui no Google. Não, mas agora você me botou aqui numa sinuca de bico, tinha que saber isso. Não, desculpe. Não, Marcelo, tá certo. Vamos lá. Não, até para ver o perfil dos presidentes nesse sentido, né? Chile não um entrou momento na em época. que todos tinham uma tendência mais liberalizante, né? Vocês vejam que os grandes entraves do Mercosul, quais foram? Foram os entraves em face às instabilidades institucionais desses países. Né? Essas instabilidades institucionais fazem com que o sistema de união não evolua. Né? Bom, então vejam que a origem é em 1991, com o chamado, como é o nome do acordo que elaborou, que criou o Mercosul, o Tratado de Assunção. Assunção, né? Ó, professor, aqui, ó, Argentina foi o Carlos Menem. Carlos Menem, foi que sucedeu o Alfonsín, tá certo. Paraguai, Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez. Oh, que e maravilha. Uruguai foi o Luiz Alberto Lacalle. Isso. Então, nós vamos agora incorporar os seus ensinamentos no nosso vocabulário aqui para que não haja... É importante, é muito importante. A tendência... Eu tenho especial interesse para ver o perfil das lideranças. Né? A ideia de integração começou até antes, quando eu falei o presidente Alfonsín, né? E o presidente Collor, na verdade, iniciava antes, lá em 90 já, mas ela só evoluiu quando já houve alteração do sistema presidencial nesses outros países e que foi sucessivo. Até para entender a nossa realidade, os mais jovens aí não conhecem, mas Fernando Collor de Mello foi uma figura caricata, ainda é uma figura caricata. Caricata. Qual era a grande contribuição, vamos dizer assim, que o Collor trouxe? A abertura do Estado economicamente para o mercado internacional. Vocês vejam que foi o Collor que trouxe os automóveis importados para o Brasil. Nós aqui, como ele dizia, andávamos em carroças. Não sei se alguém de vocês se recorda dessa expressão. Né? Nós andávamos em carroças. Eu e José Carlos, com certeza, professor. E com a entrada deste setor, veio não só dinamizar e modernizar o sistema econômico, como também, evidentemente, estabelecer um novo padrão no qual aquelas empresas que exportavam seus veículos passaram a atuar no próprio Brasil. Né? Então, vejam que o desenvolvimento foi intenso e que era, evidentemente, muito proibitivo no transcurso do sistema da ditadura militar, né? Ou impossível. Está na área de tecnologia aqui, nós estávamos restritos totalmente, inclusive a informática, né? Inclusive, fabricantes nacionais, aí, nós tivemos o cabimento de criar uma espécie de reserva de mercado da informática. Ora, o Brasil não tem a mínima tecnologia para criar um mercado próprio, né? Inovador, quando já tínhamos em volta de nós 300 mercados altamente desenvolvidos que poderiam nos emprestar a sua experiência. Então, evidentemente, quando se fala em integração, também estamos pensando neste ponto de vista, ou seja, encetar, ampliar, desenvolver, né? Levar o Estado realmente a crescer. A união entre os Estados, que no primeiro momento era econômico, ajudava os Estados internamente, mas eles depois querem ter um acesso complementar através do seu bloco com as grandes potências internacionais, com a China, né? Em vez de eu negociar Paraguai e China, eu vou negociar Mercosul e China. Eu vou negociar Mercosul e União Europeia, Mercosul e Estados Unidos, que tem essa tendência a ser modificador do sistema, embora a aspiração norte-americana tenha inspirado, inclusive, Churchill, né, a criar o chamado Estados Unidos da Europa. Né? Churchill imaginava algo parecido com os estados que se unem depois da Guerra da Secessão nos Estados Unidos e que são estados que, na verdade, dependiam de um órgão centralizador, né? Mas tendo a sua própria estrutura. Então, a partir daí, né, é que nós começamos a montar o sistema. Né? O outro sistema também imaginado para a União Europeia, pelos doutrinadores da época, seria a ideia exatamente que foi que acabou prevalecendo,
que é a ideia da união política e econômica, da união que vai concentrar autoridades superiores sobre o estabelecimento de uma espécie de condomínio internacional dos Estados, os quais vão estabelecer regras de conduta para evitar o que já ocorria anteriormente. Qual é o grande problema da criação e da vontade europeia de fazer integração e união? Era o próprio povo europeu. O povo almejava a união, porque eles passaram por 2 grandes guerras. Eles sentiram na pele, né, toda a péssima experiência de transformar seus estados em estados falidos, em ruínas, em que perpetrava-se a miséria, em que se estabelecia as dificuldades estruturais econômicas, tudo em nome de um senso egoístico existente principalmente pela Alemanha, que queria o monopólio dos meios de produção das armas, o carvão e o aço. E vejam que a primeira experiência supranacional da União Europeia foi exatamente a Comissão Europeia do Carvão e do Aço. Retirou-se dos alemães a detenção, embora eles pudessem ser os produtores, assim como a França também era, né, destes meios de produção, e se distribuiu isso de modo, digamos, igualitário, para que ninguém se sentisse dono daquele pedaço. Na verdade, vejam, o exemplo de criar as armas por essas 2 matérias-primas era exemplo que contemplou o governo alemão a estabelecer uma guerra de dominação em toda a Europa, dizendo-se o mais poderoso a nível de armas, o que, de fato, preservou-se à medida que eles praticamente, né, invadiram quase toda a Europa. Então, vejam, a união era exatamente, a união imaginada pelo povo europeu era aquela união que determinou o quê, pessoal? Aquela união que determinou a vontade de unificar-se para evitar exatamente a questão de envolvimento de outros estados no cenário do continente europeu. E vocês devem se lembrar também, ou alguns de vocês devem se lembrar, neste cenário, né, em que a Europa emergia, fazia com que a Europa se tornasse cada vez mais fraca e mais impotente para dominar certas pretensões, né, de estados que se julgavam superiores à própria estrutura de um continente como um todo. Bom, pessoal, nós temos que saber que este Tratado de Assunção, na verdade, ele foi criado de uma fórmula muito irregular e muito pouco jurídica. Tanto é que ele tentou estabelecer prazos, datas para a criação daqueles sistemas complementares. Então, até tanto, nós vamos fazer uma união de livre comércio. Até o ano tal, nós vamos fazer uma união aduaneira. E até o ano 2000, vamos supor, nós vamos já estar integrados no mercado comum. Ora, em primeiro lugar, como é que nós podemos, através de decretos, né, através de normas de conduta estabelecidas a esmo num tratado, pré-datar ou pré-estabelecer os momentos em que essas questões, que são de fato, não são de direito, né, economia é fato, né, iriam se perfectibilizar. Então, vejam, já de antemão há um erro gravíssimo no Acordo de Assunção, quando ele estabelece datas para a ocorrência dos fatos. Não o que ocorreu com a Europa, que a Europa iniciou em 50, pessoal, a sua união, perpassando paulatinamente cada um daquelas zonas de integração econômica. E chegando só ao final, já nos anos quase 2000, a efetiva união. Então, foram mais de 50 anos de experiência integratória. 50 anos que, na verdade, se construiu
toda esta estrutura é inimaginável para um país que detinha uma união de 27 estados. E, repito, 25 línguas diferentes. Nós aqui temos o quê? Temos 4 estados, na melhor das hipóteses, 5, com 2 línguas, muito assemelhadas. Então, vejam bem, e por que não funciona? Essa é uma pergunta que ocorre a todo momento. Por que não funciona? Por que na Europa deu certo? Por que o Mercosul não... Em primeiro lugar, pela individualidade dos próprios países que estão concentrados no sistema de integração, principalmente Argentina e Brasil. Os efeitos do Mercosul são piores para o Brasil do que para os outros estados. Porque o Brasil, pela sua área continental, é um país que teria plenas condições de, por exemplo, e essa era uma das ideias, imitar Estados Unidos na sua individualidade no comércio internacional. Nós temos uma série de fatores que nos levam a acreditar que o Brasil ainda vai dar certo, apesar dos políticos, ainda vai dar certo, porque vamos pensar racionalmente. Nós temos aqui... Vamos ampliar, desculpe interrompê-lo, mas eu tenho que fazer. Cuidar dos brasileiros, não dos políticos. Desculpe. Sim. Políticos, entre aspas, vamos botar assim. Apesar dos brasileiros, vamos assumir a nossa culpa no que nós estamos fazendo. Exato. O povo porque tem um médico gaúcho que vai no Egito fazer assédio sexual numa vendedora. Isso é uma vergonha, isso é o brasileiro. Isso é um absurdo. Então, o senhor quer um evento, estamos discutindo relações internacionais, olha aí o fiasco que nós estamos protagonizando. Pessoal, a Márcia está perguntando que caiu a conexão. Não caiu a conexão, né? Não, estou lhe ouvindo bem. Para mim também está ok. Não, aqui entrou alguém dizendo que caiu a conexão. Bom, vamos lá. Só para fazer essa reflexão aí. Tá, obrigado, Zé Carlos. Tá ótimo, então, né? Bom, vamos lá. Então, vejam, quando o Tratado de Assunção foi constituído, em 1991, ele, na verdade, ele gravitava numa dificuldade estrutural de montagem do sistema imenso. Em primeiro lugar, porque quem comanda os destinos do Mercosul são os chefes de Estado, ou chefes de governo. Aqui, no caso, nós não temos chefes de governo. Todos chefes de Estado e chefes de governo. O sistema presidencialista típico. Ora, quando isso ocorre, quando isso vem à tona, nós estamos vendo que nós estamos submetidos à vontade dos chefes de Estado. Em segundo lugar, porque, diferentemente do sistema europeu, o Brasil nunca pretendeu, através do seu povo, a integração econômica com qualquer outro Estado. Ninguém nos consultou acerca disso. Essa integração foi um ato de cunho governamental que se estruturou dentro de uma vontade política de vincular uma ideia moderna dentro da ordem internacional e que, na verdade, estava meio que mal elaborada, estava absolutamente imotivada dentro do Tratado de Assunção. Então, o Tratado de Assunção ficou aberto a várias alterações posteriores. E essas alterações foram feitas por protocolos complementares que foram tornando o Mercosul mais e mais organizado em termos de tratado propriamente dito. O tratado é composto do tratado originário, Mercosul, e todos os seus protocolos, certo? Então, vejam, o protocolo de Brasília, por exemplo, foi o protocolo que estabeleceu as regras, por exemplo, de solução de controvérsias no Mercosul, porque lá no Tratado de Assunção diz que todas as controvérsias seriam ajustadas por negociações diretas. Ora, negociações diretas são meios diplomáticos. Ainda que se quisesse elaborar desta fórmula, grande parte das discussões dentro do Mercosul incidia exatamente sobre o conflito sobre o tratado. E isto só pode ser analisado por um sistema judicial,
o judicialiforme, e para isso, depois, lá, no outro protocolo, se criou, então, a possibilidade de se estabelecer esta regra. De qualquer sorte, o protocolo de Ouro Preto, que é de 1995, só ele veio trazer a personalidade jurídica do Mercosul. Antes, ele não detinha personalidade jurídica. Ele era um interesse político, criado a esmo, sem maiores fundamentações, mas este ato, chamado Protocolo de Ouro Preto, ele estabeleceu taxativamente que o Mercosul seria uma organização internacional. E eu digo que não é uma organização internacional, né? Submetendo-me às opiniões diversas, porque o Mercosul, para ser uma organização internacional, precisaria de um item que ele não dispõe, que é exatamente a autonomia do sistema. Esse sistema só será perfeito quando houver a supranacionalidade e não a intergovernabilidade, certo? Bom, essa personalidade jurídica de organização internacional, evidentemente, trouxe ao Mercosul, de qualquer maneira, maior fôlego para poder negociar junto aos estados mais influentes do mundo, no sistema de comércio. Então, vejam, a personalidade jurídica do Mercosul só ocorre em 95, ou mais de 10 anos depois da constituição do Acordo de Assunção. Os Estados-membros, todos vocês sabem quem são, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Argentina, não é isso? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e que a adesão da Venezuela ocorreu só em 2005. Vocês sabem que, posteriormente, foi-lhe suspensa a integração cadastral junto ao Mercosul. Por quê, pessoal? Vocês sabem por que ela foi suspensa? Por que os membros do Mercosul suspenderam a Venezuela? Porque a Venezuela, para que haja integração, indispensável é que os sistemas que amparam a integração sejam sistemas democráticos. Tá? Isto é questão principiológica da integração. Até porque não se admitiria a criação de uma união sem democracia, né? Sem a evidência de que ninguém manda em nada e todos têm um pouquinho daquilo tudo, né? Então, diante dessas circunstâncias, a Venezuela foi afastada exatamente por exercer, né, o quê? Uma atividade eminentemente contrária aos princípios básicos da democracia. Suspensa, que pode ser reintegrada a partir do momento em que aquele Estado reencontrar-se com o seu destino democrático. Esta é a ideia, né? Na verdade, o Mercosul sempre ansiou pela ampliação do sistema. A ideia de Cone Sul seria integrada exatamente ao aspecto que a América do Sul dispõe, como um cone, né? Um cone invertido. E este cone, na verdade, seria exatamente a zona de influência do Mercosul. Ou, portanto, o que se queria era imitar a antiga LAUC, ou ALAD, que, na verdade, integrava todos os países latino-americanos. Né? Isso é a pergunta que eu faço, professor. Se me permite uma pergunta. Claro, permito sempre. Por que não teve, qual foram digamos assim, os motivadores dos demais países, né? Eu não tenho claramente a lembrança. Eu lembro alguma coisa relativa a Chile, que Sim. Não houve uma adesão monolítica da América Latina, né? Ficou... na verdade, nós temos que lembrar que, na época da Constituição do Mercosul, nós tínhamos um outro órgão de integração que unia os países andinos. Né? Os países mais ao norte da América do Sul, que era o chamado Pacto Andino. E este Pacto Andino, na época em que esses países andinos, Bolívia, Equador, etc. e tal, definiam as suas premissas através da democracia, né? E este Pacto Andino deu muito certo. Eles conseguiram superar a ideia do livre comércio e chegaram à União Aduaneira. E foi uma aduaneira perfeita. Aí você pergunta, mas por que então ela se desconstituiu? O objetivo era chegar à União Aduaneira, ponto. Nem pretendiam ser um mercado comum, né? Mas chegou-se. E por que desconstituiu? Pelas velhas instabilidades dos sistemas latino-americanos.
sai um presidente liberal, entra um presidente estatizante, sai um presidente capitalista, entra um comunista, e assim por diante. Esta instabilidade, quando são os próprios chefes de Estado que acabam comandando a ordem dentro do sistema, acabam destruindo o sistema. E foi o que aconteceu com o Pacto Andino. Simplesmente esses novos ditadores que assumiram os países dos Andes, lá ao norte, eles, na verdade, acabaram com o Pacto Andino. Acabaram, e por isso eles não tinham uma opção pelo Mercosul na época. Hoje a Bolívia é associada ao Mercosul, associada, não membro, certo? Como também o Peru é associado ao Mercosul, mas isso não significa ser membro do Mercosul. Ele tem alguns acordos que negocia com o Mercosul. O Chile sempre teve a sua própria previsão de natureza integratória e muito bem colocada. O Chile não é um país que se dispõe a ser, digamos assim, um país industrial. Vocês sabem que o Chile, por sua própria estrutura, é um país agrícola, onde se desenvolve, em primeiro lugar, a fruticultura, onde se desenvolve a exploração do cobre, onde se... eles têm cobre para o resto dos nossos tempos. Só então... o cobre já é o argumento suficiente para poder manter aquela diferente posição política. O que eles fizeram? Eles fizeram algo bem mais magistral. Eles se associaram ao NAFTA, sendo assistentes e não partes propriamente dita, e vocês sabem que o NAFTA é o mercado livre norte-americano, que envolve México, Estados Unidos e Canadá. Ele se associou ao NAFTA e se associou à APEC. A APEC é o órgão de integração de todos, olha só, todos os países que têm fronteira com o Oceano Pacífico. O que eu estou falando? Eu estou falando das grandes e das maiores economias do mundo. Estados Unidos, que tem fronteira com o Pacífico, o Japão, a China, a Coreia, e assim por diante. Veja, esta vocação de desistir da industrialização propriamente dita trouxe como vantagens o preço absolutamente inócuo, por exemplo, de veículos dentro do Chile. Você anda com um carro, que aqui é carro de luxo, lá é táxi. Alguém que conhece o Chile sabe disso. Por quê? Porque eles têm os preços extremamente reduzidos pela sua atuação junto à PEC. O que ele quer com o Mercosul? Não tem interesses maiores no Mercosul e, portanto, também se afastou. Então, a gente viu que esses primeiros que se uniram foram os que permanecem unidos dentro dessa estrutura. Então, vejam, estes Estados-membros, na verdade, estão definindo a ideia de que ainda se insiste na individualidade e, principalmente, dois países que estão em constante conflito, que é a Argentina e o Brasil. Vocês quantas vezes já ouviram o presidente ou a presidente argentina fechou a fronteira com o Brasil? Aqui não passa caminhoneiro. Aqui não passa meios de transportes que conduzem os produtos. E vice-versa. O Brasil já fechou várias vezes as fronteiras com a Argentina. Vejam, essa é uma situação insustentável. Como é que eu posso sustentar uma situação onde os países que se uniram para ser colegas, parceiros econômicos, começam a exercer essas atividades de uma maneira oposta àquilo que se buscou? Vejam, a chamada, eu sempre me recordo disso, a chamada linha branca de refrigeração, essa linha branca de refrigeração que o Brasil tem alta competência e é um dos países mais amplamente tecnológicos no setor. Por quê? Porque eles optaram pela ideia exterior desde o tempo da criação da Zona Franca de Manaus, onde aprenderam a fazer o produto importado, ou ao menos montar, e começaram a fazer aqui. Muitos dos técnicos dessa zona de livre mercado ali de Manaus, eles, na verdade, passaram a criar as suas próprias empresas e prover de tecnologia
toda a instituição dessa chamada linha branca, os refrigeradores, os fogões, etc. e tal. Em contrapartida, nós vamos verificar que essa linha branca, exatamente por ser farta e por ser barata, entrou na preferência dos argentinos, porque a linha branca de refrigeração da Argentina é um desastre. Quase todas as empresas são inócuas, não funcionam. Quase todas as empresas estão falidas, até pela intervenção da linha branca do Brasil, porque os próprios argentinos preferem essa. Então, vejam, isto aí, segundo a concepção do chefe de Estado, é exatamente aquilo que eles não querem. Eles querem, vocês estão nos quebrando. Vocês, então, não vão entrar aqui mais, criavam barreiras. Mas quem tem livre comércio não pode ter barreira, né? E isso permanece. Aí se diz que o livre comércio nessas regiões ele é eficazmente um arranjo de livre comércio, porque ele não estrutura-se dentro de uma efetiva aplicação de liberdade entre seus membros. De qualquer sorte, nós temos a grande realidade, e esta é a que graça às maiores dificuldades do Mercosul, é a questão da assimetria das suas economias. Enquanto o Brasil e a Argentina estão num paralelo, né, no outro paralelo está o Uruguai e o Paraguai. E aí nós temos problemas de adaptação do sistema. Ora, eu não posso liberalizar nestes dois países menos fortes ou mais fracos, eu não posso liberalizar todos os preços. Eu não posso fazer com que estes países imediatamente adentrem no sistema, porque eles são tão fracos que eles dependem até daqueles subsídios. E aqueles subsídios para eles é importante. Então, criou-se a chamada compensação entre o sistema dos países mais fortes em direção aos sistemas dos países menos fortes. Esses sistemas dos países menos fortes, então, foram granjeados, tiveram vantagens no momento em que se buscava a redução de preços. Então, vocês vão reduzir preços com maior prazo do que os outros dois. Isso aí já causa um problema também. Ou é uma integração ou não é uma integração. No momento em que nós estamos estabelecendo de novo prazos para aqueles estados mais fracos receberem o apoio dos países mais fortes, nós estamos passando anos, estamos transitando por anos, 5, 10, 15 anos, e as coisas não andam. E, evidentemente, quem tem essas vantagens não querem perder essas vantagens. E nós, os países que acabam, de uma certa maneira, subsidiando, né, a falta de capital efetivo pelos dois mais fracos, acabamos sendo prejudicados. Aliás, o Brasil é o país mais prejudicado pelo Mercosul. Nós podemos pensar isso a nível econômico. Porque o Brasil, na economia mundial, hoje está obrigado, por exemplo, já que é membro do Mercosul, a receber arroz de todos os países do Mercosul. Todo mundo quer fazer a mesma coisa. Ou seja, todo mundo planta arroz. Né? Ou todo mundo tem produção de gado. Né? É o famoso Pampa. Né? Agora, a expressão industrial, por exemplo, cabulosa da Argentina, ela não tem sido objeto de alteração, ela não se especializou, ela está tecnologicamente atrasada. E isto também faria importância para poder combater, então, os produtos brasileiros. Os produtos brasileiros, ao contrário, podem dar ensejo à criação de maiores oportunidades para o setor industrial, né, na Argentina. O exemplo vai nos levar, né? Como o velho adágio que os americanos foram para o Oriente, mais especificamente para a China, e para lá enviaram as suas indústrias. Por quê? Porque lá a mão de obra era mais barata. Né? E outras, eles pagavam muito menos impostos do que a produção
feita nos Estados Unidos, propriamente. Então, essas vantagens econômicas que transferiram a grande parte das indústrias para a China estabeleceram um paradoxo. Estes produtores chineses que começaram a fabricar os produtos americanos. Vamos pegar o tênis Nike, né? Todos conhecem. O tênis Nike começou a ser cortado e montado na China. E aquele chinesinho que estava lá montando estava observando o que se fazia. Uma vantagem tecnológica, botaram uma espuma em tal local. Outra vantagem tecnológica, olhem o salto dessa arará, e assim vai. Então, essas vantagens que vão sendo gradativas ensinaram o chinês que, em substituição, começou a fazer produtos, entre aspas, piratas, e, posteriormente, como hoje, ele fabrica produtos de alta qualidade. Certo? Por exemplo, o mercado dos têxteis ou dos tecidos se abastece aonde? Na China. Eu disse, qual é o mercado? O mercado francês de alta moda, certo? Vejam, eles vão se abastecer não com tecidos franceses ou italianos, e sim tecidos franceses. Qual é o produto que você compra como se tivesse origem nos Estados Unidos, que, evidentemente, não se corporificavam em produtos made in China, não é isso? Você tem lá um boné, olha lá dentro quem é que fez. Ou assim, ó, Laos, Camboja, Vietnã, todos esses países, né, acabam fabricando os produtos e sendo os titulares, praticamente, da marca, porque começam a fazer melhor, né, do que a própria modelagem estrangeira. Então, vejam, a economia ensinou o chinês. E aí está o grande pulo do desenvolvimento da China. Né? Bom, quais são os princípios básicos da integração regional, pessoal? Qualquer pergunta não se acanhe, pelo amor de Deus, pessoal. Quais são os princípios da integração regional? Em primeiro lugar, toda integração quer liberação comercial. Os produtos têm que ser livres. Aliás, essa mesma filosofia é a filosofia da Organização Mundial do Comércio. O livre comércio é a essência de um mercado de integração. Então, vocês vejam, a liberação comercial que gravita por impedimentos chamados as barreiras tarifárias e as barreiras não tarifárias. Né? Ou seja, nós temos que eliminar essas barreiras. A eliminação das barreiras tarifárias ou não tarifárias são evidentes, indispensáveis para a integração. Vejam que todo Estado, quando se depara com um problema derivado de vantagens econômicas que um Estado conduz a este outro, certo? Acaba criando uma barreira. Os Estados Unidos só vai vender abacaxi para o Brasil, só vai comprar abacaxi do Brasil, né? Caso isto seja equivalente ao fator de acidez idêntica ao abacaxi do Havaí. Olha, nós estamos falando de uma barreira técnica. Nós estamos dizendo que, e isso nunca vai ocorrer, né? Porque o abacaxi brasileiro, estruturalmente, até pela própria formação dos terrenos em que é plantado, é muito mais ácido do que aquele plantado em terrenos vulcânicos, lá do Havaí. Né? Então, vejam, com isso os Estados Unidos não compram mais do Brasil o abacaxi. Outros compram em pequenas quantidades, sem expressão. Outra, só comprarei maçã se tiver tal diâmetro. Menores que esses diâmetros eu não vou adquirir. Barreira técnica ou não tarifária. Né? Outras barreiras sanitárias, como, não, o Brasil eu não compro porque o frango brasileiro está atacado pela gripe aviária. Gado brasileiro eu não compro porque está atacado de aftosa. Né? Eu tive uma grande surpresa quando eu ouvi um depoimento de um famoso economista, numa reunião aí também na PUC, em que ele dizia a aftose e a gripe aviária, em princípios, a ingestão desses produtos não fazem absolutamente mal nenhum ao ser humano. Fazem mal para o gado.
O ser humano não faz mal nenhum. Então, eles criaram essas barreiras, eu acho que até digna de alguma apreciação, afinal de contas, é uma doença, né? Barreiras ambientais. Eu não vou comprar os móveis de Bento Gonçalves, que estão dispostos à exportação, porque esses móveis foram feitos com madeiras retiradas da Amazônia, os desmatamentos indevidos. E assim por diante, vão se criando barreiras e barreiras. Eu não posso, por exemplo, permitir que os caminhoneiros brasileiros adentrem à Argentina, eis que estão conduzindo produtos da linha branca de refrigeração e vão quebrar a minha linha, né? Ou barreiras tarifárias, propriamente dito, a ampliação dos impostos, né? Das taxas e alíquotas de importação. É o caso concreto dos Estados Unidos diante do Brasil. Tudo que ele puder aumentar o valor da exportação é feito através de valores, tributos, taxas e outros elementos. Então, vejam, essas barreiras, elas são vedadas pelo direito internacional. E elas têm que ser obrigatoriamente liberadas para que, dentro deste contexto, e se isso ocorrer a nível mundial, esta situação se estabeleça como uma questão que deva eficazmente ser exatamente aquele mundo sonhado, e talvez um pouco utópico, né, de um mundo livre de barreiras entre os Estados. Sempre haverá um pequenininho Estado que quer impor o seu produto a um grande Estado que pressiona este pequeno a não aceitar, e se não aceitar, ele quebra, e assim por diante. Essa é a nossa realidade. A liberação comercial é um dos fatores indispensáveis, ou seja, exclusão de barreiras tarifárias e não tarifárias. Segundo elemento de princípio da integração, a questão da convergência das políticas macroeconômicas. Ora, pessoal... Aí se justifica por que o Mercosul não existe. Exatamente. Por quê? Porque o que os estados têm que fazer... O senhor citou, né, a descontinuidade política aqui, nos países desenvolvidos. Essa convergência não existe, na verdade, ela é indispensável, porque assim, um princípio princípio básico da integração é a transparência, né? Os países membros têm que comunicar previamente a mudança de sua política econômica, principalmente. Ou seja, a convergência de políticas macroeconômicas refere-se à comunicação prévia pelo Ministério das Relações Exteriores sobre planos de governo, sobre tentativas de evitar efeitos nefastos à integração. Ou seja, se houvesse essa intercomunicação entre todos, nós poderíamos evitar muitas práticas desleais no mundo. Certo? Vejam, por exemplo, no nosso cenário do Mercosul, os anos 90. O que vocês se recordam dos anos 90? Né? Iniciando pelo confisco do Collor, né? Se vocês bem se recordam disso. Né? O que acontecia? O choque dos planos econômicos que se sucediam. Ou seja, isso aí, que era algo feito da noite para o dia, né? Era algo que ameaça estruturalmente a integração regional, gerando atritos no bloco. O bloco não sabia que o Brasil, a partir de hoje, vai tomar tais medidas. O Brasil não sabia que o Uruguai ia tomar tais medidas. Ou seja, eles se escondem sobre o manto da individualidade quando eles são países que se dizem integrados. Então, ninguém integra-se desta maneira. Se isso ocorre na União Europeia, o Estado é excluído da União Europeia. E isso é condição sine qua non. O Estado tem que ser transparente, o Estado tem que comunicar, o Estado tem que... Essa é a única forma de preservar um sistema, certo? O terceiro princípio de integração é a tarifa externa comum. Isso vocês já sabem o que se trata, a TEC. Essa tarifa externa comum, pessoal, ela, na verdade, está vigorando no Brasil e no Mercosul, especificamente, desde 95, certo? Mas aí eu vou dizer a vocês que essa tarifa externa comum é aquela que estabelece que a alíquota cobrada sobre produtos de fora do bloco se mostra uniforme dentro do bloco.
Então, o que nós fazemos? Os 4 países se reúnem e negociam. Nós só vamos comprar de fora do bloco, por exemplo, ferro, pela alíquota de X. Todos têm que ter uniformidade nessa decisão. A alíquota imaginada, ou o valor que eles vão adquirir, é o mesmo. E vejam, essa é a ideia de não dar preferência a ninguém. E todos estariam aí competindo. Então, chega alguém lá da China, adentra ali, por exemplo, pelo Uruguai, e vende um produto inferior à alíquota brasileira. Inferior à alíquota brasileira. Para granjear a obtenção deste mercado. O Uruguai aconteceu isso. O Uruguai adquiriu o produto com valores inferiores à alíquota vinculada à tarifa externa comum, e pior que isso, depois de adquirir esses produtos, ele fez circular livremente no bloco pelo mesmo preço do bloco, tendo 2 vezes vantagens sobre a mesma aquisição. Até que se colocou uma oposição forte contra o Uruguai, que ele estava proibido de negociar este produto à medida em que o acordo do Mercosul não permite. Certo? Mas vejam, se os Estados puderem, e por isso que os tratados têm que ser muito claros nessas disposições. Se os Estados não podem, eles não podem. E qualquer penalidade que seja procedida em relação a estes fatos, evidentemente, tem que ser aplicada de fato. Bom, de qualquer forma, o que ocorre com a tarifa externa comum é que existem muitos produtos que não estão onerados com a tarifa externa comum. Eles fizeram uma espécie de lista. Esses estão condicionados à TEC, esses outros não estão. E a lista dos que não estão é superior à dos que estão. Porque não é fácil negociar valores quando, estruturalmente, este outro produto está mais vantajoso para o próprio bloco, ou alguns dos membros do bloco. E a China é um elemento pernicioso neste fato. Ela realmente se intercede, ela vende com vantagens, ou cria aqueles truncamentos da economia mundial, certo? Estabelecendo políticas contra o sistema. E qual é os objetivos da tarifa externa comum? Em primeiro lugar, granjear competitividade. Certo? Ou seja, que todos os países sejam igualmente competentes. A competitividade, estabelecendo uma tarifa externa comum, vai fazer com que os estados que exercem valores superiores a esses venham buscar no bloco seus produtos. Certo? Em segundo lugar, o objetivo da tarifa externa comum também é preservar as conquistas alcançadas pelo sistema. Ora, para chegarmos à tarifa externa comum, não esqueçam, nós temos que ter livre comércio. Porque a escadinha vai subindo, né? Livre comércio, união aduaneira, que é onde tem a TEC. Então, se eu tenho que ter o livre comércio para chegar à união aduaneira. E aí se invertem, às vezes, as coisas, criam uma união aduaneira, mas não tem livre comércio. Então, assim, a estrutura e a confusão perpetrada nesse sistema é absurdo. Além disto, além de poucos produtos estarem estabelecidos dentro da tarifa externa comum, existe uma chamada lista de exceções. E esta lista de exceções ela é imensa. E elas, na verdade, são regras que se estabeleceram entre os países no sentido de tirar esse aqui, eu vou negociar, deixa para ti, pega para lá. Não há integração assim. Não há integração. As listas de exceções da TEC foram aplicadas, então, apenas a poucos Estados membros do Mercosul, e muitas dessas tarifas vinculadas à lista são prorrogadas, repetidamente. Então, o que sobra? Claro que os membros do Mercosul querem a maioria dos produtos fora da lista, porque aí não precisa de uma tarifa externa comum. Eles fazem a tarifa que quiserem. Volta de novo ao grande problema estrutural
da falta de autonomia para os membros centralizadores do Mercosul, para a direção do Mercosul, para o chamado Conselho Mercado Comum, certo? E, finalmente, a necessidade de se estabelecerem acordos setoriais, vantagens ou restrições temporárias em determinados setores econômicos. Vantagens ou restrições. Por exemplo, nós sabemos que a própria China e os Estados Unidos impõem contra o Brasil subsídios à sua produção. Como é que os Estados Unidos conseguem manter o agricultor no campo nos Estados Unidos se tem uma imensa concorrência com o próprio Brasil? Em primeiro lugar, nós temos que saber que o Brasil é um país eminentemente de natureza agrícola, e isso se extrapola nos números da própria produção brasileira, e esta produção agrícola, pessoal, esta produção agrícola, na verdade, ela se faz em virtude da própria realidade da natureza brasileira. Um país imenso, com terras aráveis, com muita chuva, com sol o ano inteiro. Nós temos aqui só 4 fatores que, por si só, já deferem a vantagem das chamadas commodities, no sistema brasileiro. Em contrapartida, o que nós temos nos Estados Unidos a nível de agrícola? Minifúndios, ou explorações de fundo de quintal, como se quer dizer. Além dos minifúndios, nós temos outros problemas graves. Por exemplo, a metade norte-americana, no inverno, está embaixo da neve. E no sul está em território muito seco. Ou seja, a sazonalidade climática também é um fator impeditivo. O que os Estados Unidos fazem para manter o agricultor? Paga o agricultor para ficar na terra. Subsidia. E isto é contra as regras de comércio mundial. E isso é contra as regras da integração regional. E isso é contra a Organização Mundial do Comércio. Quando eu falo em Mercosul e falo em Organização Mundial do Comércio, eu estou falando de um sistema regional e de um sistema mundial. Organização Mundial do Comércio, certo? Então, vejam, os países têm que acabar adotando políticas internas para evitar prejuízos a essa integração. Eles distorcem a questão da igualdade no comércio internacional. Isso é o que mais ocorre. O Brasil já entrou com queixas junto à OMC. Vocês sabem que lá existe um órgão de solução de controvérsias, como se fosse um tribunal da OMC, onde se discutia a velha questão entre a Embraer e a Bombardier canadense. Ora, na verdade, o que se discutia era a aplicação de subsídios pelo Canadá à Bombardier para que ela criasse ou que ela fabricasse mais aviões do que a Embraer. Porque a Embraer também teve uma determinada época que se desenvolveu muito. Então, houve uma concorrência. Essa concorrência passou a ser desleal e o Brasil entrou com uma reclamação perante a OMC e ganhou a reclamação. Pior do que isso, imediatamente depois, o próprio Canadá entra com uma reclamação na OMC contra o Brasil em relação à venda de aeronaves no Japão pela Embraer. A venda das aeronaves no Japão pela Embraer, no caso concreto, era também objeto de subsídios, entre aspas, porque para todo agricultor, todo agricultor que se aventurasse a praticar aquele ato, eram concedidos benefícios para a aquisição, para a aceitação para a celebração de acordos de empréstimo com os bancos locais em valores ínfimos de juros. Essas questões, então, são as questões que são necessárias à intervenção do Estado prejudicado contra o Estado que prejudica. Dumping, certo? Os subsídios, o dumping e todas as práticas desleais do comércio. Isto é o objetivo das vantagens da integração. Bom, num segundo compasso, deixa eu ver que horas são, pessoal.
Num segundo compasso, nós temos que falar sobre as estruturas administrativas do Mercosul. Obviamente que, para funcionar como mercado comum, num futuro bem próximo, segundo alegam, que eu duvido muito, a estrutura administrativa do Mercosul ela vai estabelecer, então, espécies de fóruns de natureza executiva. O mais importante órgão executivo do Mercosul é o Conselho Mercado Comum. Posteriormente, o Grupo Mercado Comum. E, em terceiro lugar, a chamada Secretaria Administrativa. Certo? Então, repito, o Conselho Mercado Comum, o Grupo Mercado Comum e a Secretaria Administrativa. Muito bem, pessoal. Estes órgãos, certo, são subsidiados por um poder legislativo. E olha que eles colocam que já existe um parlamento do Mercosul. E eu pergunto a vocês, para que parlamento, se nós não temos integração ainda ao nível de mercado comum? E, em terceiro lugar, um foro judiciário. Todas as questões envolvendo o Mercosul são hoje delimitadas por acordos formalizados ou por decisões tomadas por um tribunal arbitral ad hoc, que é criado caso a caso. Agora, posteriormente, o Mercosul criou um tribunal permanente de arbitragem, onde aquelas decisões dos tribunais arbitrais ad hoc são revisadas, são objeto de apelo. Então, vejam, há 3 fóruns de ideias constitutivas das decisões do Mercosul. Analisemos, então, o primeiro deles, o Conselho Mercado Comum, que nós chamamos de CMC. O Conselho Mercado Comum é o mais importante organismo da instância administrativa do Mercosul, certo? É o órgão que toma as decisões sobre integração e políticas adotadas. Em princípio, seria o verdadeiro órgão legislativo do Mercosul. Porque quem toma as decisões são quem? Os membros do Conselho. E quem são os membros do Conselho, pessoal? Os ministros das Relações Exteriores e os ministros da Economia desses estados. Eu poderia até inserir aqui, até pela prática considerada comum, que, na verdade, os presidentes das repúblicas, a presidente da república desses países, acabam fazendo parte do CMC. Porque, na verdade, o ministro é seu assessor, ministro das Relações Exteriores, assim como o ministro da Economia. Nos grandes negócios estabelecidos por tratados internacionais entre, por exemplo, o Brasil e Mercosul, os acordos são estabelecidos sempre pelo presidente da República. Por outro lado, este órgão, que é o órgão, digamos, de consultoria, não propriamente consultoria, mas o órgão de fiscalização de todo o sistema e o órgão deliberativo máximo do sistema, nós temos que a função dele é preservar a personalidade jurídica do Mercosul, como uma organização internacional. Num segundo momento, nós temos o chamado Grupo Mercado Comum. O Grupo Mercado Comum, certo? O Grupo Mercado Comum um momentinho. É o órgão de força também executiva, tá? Composto pelos ministros das Relações Exteriores, pelos representantes dos bancos centrais e pelo Ministério da Economia. Vejam que toda a centralização do poder do Mercosul está na mão de políticos, ou chefes de Estado ou seus assessores próximos. O grupo implementa todas as políticas regionais, o grupo, né? Todas as políticas regionais. E, substancialmente, o Grupo Mercado Comum é chamado de GMC, certo? A função do grupo.
Eu estou fazendo mais rápido isso aqui, porque tudo isso está nos acordos internacionais, inclusive ali naqueles slides que eu mandei para vocês. Eu mandei ontem um slide, não sei se vocês chegaram a verificar, e esse já tem essa matéria, eu não sei, acredito que já organizada. Acho que já. Tá, sim, eu mandei ontem. Qual é a função do Grupo Mercado Comum? A função do grupo é propor ao Conselho melhorias para a integração. Vejam só, todo mundo opina, todo mundo submete, mas na hora de cumprimento, quem decide é os parlamentos internos. Qual é a vontade do parlamento brasileiro estabelecer a unidade do sistema de previdência? Que letra morta, né, professor? É lamentável, eu fico até... O senhor está falando sobre um tema que é morto, né? O Mercosul não existe, de fato. Não, vocês vejam, assim, todo mundo tem um grande cabide de emprego ali, né? Porque assim, exatamente. O grupo tem o objetivo de convencer os membros do Conselho. Os membros do Conselho são os ministros das Relações Exteriores, o ministro da Economia e o presidente da República. Ora, não é o grupo que vai convencer o presidente do Brasil, por exemplo, a tomar uma política que vá eventualmente prejudicar o Brasil. Né? E outra, se passa pelo presidente, que deliberou favoravelmente, vai se bater lá no Congresso Nacional. Qual é o congressual, o senador, o deputado que tem interesse em discutir integração regional? Não vamos esquecer. Normalmente, quando ela vai, ainda mais quando ela vai se chocar com aspectos básicos, delimitativos, daquelas aquelas promoções feitas pelos deputados e senadores em cima de políticas sociais, sobreditas sociais, porque a integração não interessa, não dá voto, né, pessoal? Essa é a ideia. Perfeito. Então, a função do grupo é proceder a melhorias no sistema, convencendo o Conselho. Adotar resoluções em matéria financeira e orçamentária. É outro problema grave. Nós vamos pedir mais dinheiro para o Mercosul, vai se bater no Congresso Nacional. Supervisionar a Secretaria Administrativa. É um órgão de apoio ao Conselho, na verdade, e um órgão que faz a ponte entre o Conselho e a Secretaria Administrativa. Muito bem. A Secretaria Administrativa, estava procurando aqui, ela é um órgão também de assessoramento e arquivo, onde se estabelece o arquivamento de todos os acordos internacionais estabelecidos pelo Mercosul. Ou seja, deixa eu ver aquele acordo feito com bababá, bababá, bababá. A Secretaria tem o foco de ser o órgão burocrático que assessora todos os conselhos e o grupo comum, certo? Adiante, nós temos uma comissão de comércio. Essa comissão é que, na verdade, mais delibera acerca do Mercosul. Eu vou até dizer mais, que é a única que delibera sobre políticas do Mercosul. E ela está estribada num segundo plano de importância. Vejam, a Comissão de Comércio é responsável pelo controle da aplicação das políticas comerciais acordadas entre Estados para o funcionamento da União Aduaneira. É claro que é a Comissão de Comércio também que estabelece aquelas listas de exceções, mas isso aí jáesta pelos chefes de Estado, pelos ministros das Relações Exteriores e ministros da Economia. E esta Comissão de Comércio compete revisar, acompanhar políticas e revisando também a alteração para mais ou para menos do valor da tarifa externa comum, da TEC. Vejam, um novo órgão de assessoramento, mas da onde parte o maior número de medidas que acabam sendo implementadas, porque são medidas quase que absolutamente burocráticas, sem grande importância política ou envolvimento do Estado propriamente dito. Temos ainda uma chamada Comissão Parlamentar Conjunta. Essa Comissão Parlamentar Conjunta, pessoal, ela é um instrumento que foi criado porque a ideia, já que não existe um direito supranacional que possa prevalecer sobre o direito interno, esta Comissão Parlamentar Conjunta foi criada para incentivar os deputados e os senadores de cada um dos países membros a negociar legislação favorável à integração. Ou seja, é um órgão onde os instrumentos legais do bloco estariam presentes
E o problema do CPC, que é a Comissão Parlamentar Conjunta, é que, quando o Mercosul assumiu a sua personalidade jurídica, ele perdeu a sua autonomia como um todo. E qual era o efeito? Sugerir aos chefes de aos parlamentares de qualquer membro do bloco a adoção de leis que façam aplicar a política da integração. Na verdade, são espécies de, digamos assim, piolhos que se grudam num parlamentar, sugerindo-lhe algumas questões que, na verdade, poucas têm o efeito que lhes é compatível. A sede da Comissão Parlamentar Conjunta é em Montevidéu. Bom, eu estabeleci aqui a regra dos órgãos mais importantes do sistema. Estes órgãos mais importantes do sistema são os órgãos de coordenação, que, na verdade, operam sem maior eficácia. Porque, eu repito, se nós optarmos por um sistema supranacional, tudo isso cai por terra. E eu digo mais, se nós quisermos chegar ao mercado comum, como é a hipótese da criação do Mercosul, nós só podemos adotar o sistema supranacional. E aí o que ocorre? No sistema supranacional, estes Estados-membros estão equiparados. Eles podem votar? Podem, certo? Agora, diferentemente da União Europeia. Na União Europeia, nós temos dois organismos que estabelecem regras de conduta legislativa, que criam as leis da União. O primeiro, o Conselho da União Europeia. O Conselho, o que é? A representação de todos os chefes de Estado ou de governo da União Europeia, ou seja, o próprio Estado, como é no Mercosul. Mas, agora, o mais importante. Segundo, o Parlamento da União Europeia. O Parlamento da União Europeia é constituído estruturalmente por 748 ou mais deputados que são votados pelo povo europeu. Voto secreto. E aqui temos mais de 58 ou 68 partidos políticos, desde a extrema radical, né? Seja de natureza comunista, seja capitalista, passando pelos grupos de terror que dominavam a Europa até alguns anos atrás, como o ETA e o IRA, e por isso eles desistiram, pessoal, por isso eles desistiram, certo? Do quê? Estou vendo aqui. Tá. Desistiram da luta armada, lá na Irlanda e na Espanha, certo? E, na verdade, aqui tem uma orientação do Marcelo Medeiros. Marcelo, o que tu botou aí, Marcelo? Representantes brasileiros. Né? No Parla Sul, hein? O Parla Sul, exatamente. Mas vejam, um parlamento do Sul, que eles dizem que já existe, mas para que existe se não temos sistema supranacional? As normas deliberadas... Não, até eu fiz questão de postar aí, professor. Não. Olha o saco de gato que há os representantes brasileiros. Não, as normas votadas no Parlamento do Mercosul não têm eficácia, porque o Parlamento Nacional vai votar contra, eventualmente. Né? Então, vejam, estes organismos que operam exatamente com uma ineficácia absoluta têm algum respaldo internacional como grupo econômico, para poder negociar com os grupos mais fortes. Obviamente, quanto mais sócios existirem no grupo, mais fácil depois é cobrar também, né, pessoal? Então, nós temos a estrutura de que o Mercosul é desfuncional, ele não tem condições de operar através de uma direção centralizada, não tem um parlamento que negocie com os estados a formação das regras jurídicas, certo? Essas regras jurídicas que lá na União Europeia são obrigatórias. São obrigatórias para todos os Estados membros. A Márcia está chegando, sinal que está no final da aula, né, Márcia? Chegando aqui na tela. Muito bem. Enfim, nós vamos na próxima aula, pessoal, falarmos da União Europeia, então, certo? E como vocês já sabem, nós já estamos no mês de junho e, portanto, nós temos pouco tempo.
de complementação das nossas disciplinas. Nós temos prova especial, temos uma avaliaçãozinha que será procedida a semana que vem, que eu deixo com vocês para fazer por uma semana, e, evidentemente, que o tempo se escoa muito rapidamente. Queria eu poder aqui falar com mais calma e mais tranquilidade, mas eu tenho que dar uma corrida, senão nós não conseguimos, né, sequer terminar o programa, que é bastante extenso. Eu já acho que falei a vocês que, no período em que eu era professor, já mais antigamente, lá nos anos 80, 90 e até 2000 mesmo, a Faculdade de Direito dispunha que o Direito Internacional Público tivesse 2 semestres letivos com 4 créditos cada um. Olhem a diferença. Hoje nós temos um semestre letivo com 2 créditos. E aquela diferenciação que se fez em relação à complementariedade do sistema de extra classe, né? Mas não é a mesma coisa. Nós não dispomos de tempo para poder elaborar e também não adianta mandar você uma tese jurídica para vocês estudarem. Né? Isto aí seria ótimo se a gente pudesse ter uma outra aula só para questionamentos, ou para discussão, ou para elaborar um seminário, que seria ideal, né, pessoal? Mas vamos lá. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, foi um prazer renovado estar com vocês. Muito obrigado pela participação dos queridos alunos. Se Deus quiser, quem sabe no semestre que vem nos encontramos aí pela PUC, né? Eu também dou aula de Direito Internacional Privado no 10º semestre, então talvez a gente se encontre por lá. Eu encontro vários alunos por lá, certo? Mas vamos... Vamos lá, professor, por que não? Tá bom. Ok. Muito obrigado e até a próxima aula, então, pessoal. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Obrigada, mestre. Um abração. Bom feriado a todos aí. professor. Bom feriado para vocês todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.